E aí, primatinha de plantão, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem e eu sei que você acabou de ver a aula sobre meiose. Não viu ainda? Então confere lá no canal, porque você vai precisar dessa aula para entender. E se der problema no processo de meiose? O que vai acontecer? Se ocorrer problemas no processo de meiose, principalmente interferindo no número de cromossomos e na integridade desse cromossomo, a gente vai ter aí o que a gente chama de aberrações cromossômicas. Vem comigo conhecer! Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre mutações ou aberrações cromossômicas, que nada mais é do que alterações que acontecem nos cromossomos presentes nas células dos seres vivos. Essas alterações, por vezes, elas podem ser benéficas. Como e quando? Quando essas mutações que esses seres vivos sofrem beneficiam ele na adaptação ao meio, favorecendo assim o processo evolutivo. No entanto, na maioria das vezes, mudar a estrutura ou o número de cromossomos que tem dentro de uma célula é ruim. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa aula. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente possui dois tipos de mutações ou aberrações cromossômicas. Aquelas que são do tipo estrutural e aquelas que são do tipo numérica. As estruturais, elas ocorrem quando há uma mudança realmente na estrutura do cromossomo. E ela pode ser por deleção, por translocação, inversão ou duplicação, que a gente vai ver uma a uma. Ou ainda ela pode ser numérica. E quando for numérica, a gente tem dois casos. Os casos de euploidia é quando eu tenho ou uma quantidade menor ou uma quantidade maior de um genoma inteiro. O que seria um genoma? Um genoma, ele é um conjunto de cromossomos. Por exemplo, as células somáticas do meu organismo, que são diploides, eu represento com o símbolo 2Ns. O que isso significa? Significa que cada célula somática do meu organismo, ela possui 2 genomas. Como assim, professora? Cada célula somática tem 46 cromossomos. Só que esses cromossomos, eles se organizam e eles formam pares homólogos. Por quê? 23 cromossomos eu recebi da minha mãe e 23 cromossomos eu recebi do meu pai. Só que eles vão formar parzinho, pares de cromossomos homólogos. Os 23 recebidos da mãe formam um genoma. Os 23 recebidos do pai formam outro genoma. Então, por exemplo, células haploide, que a gente representa com o símbolo M, elas possuem um genoma. Células diploide, que a gente representa com o símbolo 2Ns, a gente tem aí 2 genomas. Então, uma mutação numérica por euploidia é quando eu tenho uma perda ou uma sobra de um genoma inteiro. E aí eu vou ter os casos de monoploidia. Mono já vem de um. Quer dizer o quê? Que ao invés de um indivíduo possuir células diploide, ele vai possuir células haploide. Ele perdeu um genoma. É o caso, por exemplo, do zangão. O zangão, ele é abelha macho e a origem dele vem por partenogênese, ou seja, ele é filho apenas da mãe, né? Por quê? Porque ele foi originado do óvulo que não foi fecundado, ou seja, a abelha rainha, ela liberou esse óvulo e esse óvulo não foi fecundado. E aí gerou esse indivíduo macho, que é o zangão. O zangão, a carga cromossomal de uma célula do zangão tem a metade do número de cromossomos, elas são haploides. Então, triploidia é quando eu tenho 3 genomas. Isso acontece em algumas células, inclusive da nossa espécie, da espécie humana. Mas um exemplo bem clássico é do endosperma, que ocorre nas sementes de plantas que são angiospermas. A gente tem ainda poliploidia, é quando o indivíduo apresenta células que têm 4 genoma, 5 genoma, e isso acontece em algumas espécies de plantas, como algumas variações de café e trigo. A gente tem ainda os casos de aneuploidias, que são os casos que inclusive mais caem em vestibular, que é quando eu tenho perda ou sobra de uma parte do genoma. E aí eu vou ter os casos de nulissomia. O que seria um caso de nulissomia? Seria quando eu tenho a perda, a ausência de 2 cromossomos. Como assim, professora? Eu tenho a minha célula diploide menos 2. Por exemplo, um caso de nulissomia na espécie humana seria um indivíduo que possui 44 cromossomos. A gente tem os casos de monossomia, que seria uma célula diploide menos 1.
Na espécie humana, seria um indivíduo que tem 45 cromossomos. E a gente tem um exemplo clássico que é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, o indivíduo ele não tem a presença do segundo cromossomo sexual. Então ele tem 45 cromossomos e o cromossomo faltante é justamente o cromossomo sexual. Então ele só tem um X, ele não tem o outro X ou talvez o Y. Como ele só tem o X, indivíduos que possuem síndrome de Turner são todas mulheres. Possuem uma estatura baixa, têm ovários atrofiados, vulva infantil, são estéreis, têm problemas, deficiências cardíacas, têm deficiências hormonais, raramente apresentam retardo mental. Mas a gente vê aí uma série de disfunções no organismo desse indivíduo porque ele não apresenta um cromossomo, esse cromossomo aí que completa o par sexual. A gente tem os casos de trissomia. Trissomia é quando eu tenho a minha célula diploide mais um, ou seja, algum par de cromossomo, ao invés de ter um par, tem um trio, e a gente tem vários exemplos para citar aqui para vocês. Um exemplo é a síndrome de Klinefelter, que o indivíduo apresenta lá no par sexual, ele apresenta X, X, Y. Ele tem um cromossomo a mais e o cromossomo a mais presente é o cromossomo sexual. Esse indivíduo, por ele ter um Y, ele vai ser do sexo masculino, mas ele vai ter os testículos atrofiados, vai ser estéril, vai ter uma estatura elevada, vai ter desenvolvimento de mamas, ele vai ter retardo mental em graus variáveis. Com relação aos cromossomos sexuais, a gente pode ainda ter triplo X, são todas mulheres, elas são férteis, Só que algumas apresentam um leve retardo mental. A gente tem ainda XYY. Nesse caso, esses homens, eles também nascem férteis, só que eles têm um potencial muito agressivo, Eles têm uma agressividade muito aflorada. Uma síndrome também bem conhecida, que é um caso de trissomia, é a síndrome de Down. Nesse caso, esses indivíduos, eles possuem uma língua grande, grossa, a boca fica entreaberta, tem o pescoço curto, largo, a genitália é pouco desenvolvida, tem problemas de cardiopatia. Normalmente, essas pessoas que possuem síndrome de Down, elas têm uma expectativa de vida mais baixa do que uma pessoa que não possui uma síndrome, justamente por conta dos problemas com a cardiopatia. Uma coisa bem interessante é que pessoas que possuem síndrome de Down são filhos de pais que não têm mutação cromossômica nenhuma. E quanto à fertilidade desses indivíduos, observa-se que as pessoas do sexo masculino que possuem síndrome de Down não conseguem ter filhos, ou seja, têm uma esterilidade. Já os indivíduos do sexo feminino conseguem ter filhos, então a gente tem mães que possuem aí síndrome de Down. E a proporção dessa mãe ter um filho com síndrome de Down é de 50%, é uma proporção de 1 para 1. Outros casos que a gente vai ver aí de trissomia é a síndrome de Patot e a síndrome de Edward. A síndrome de Edward é quando há um trio no cromossomo 18. Ou seja, ao invés de ter 2 cromossomos lá no par 18, ele tem 3. É uma síndrome gravíssima. Essa criança, ela tem uma expectativa de vida de 6 meses, Justamente por quê? Porque ela tem atrofia do sistema nervoso, Ela tem má formação congênita, ela tem distúrbios, nos sistemas renais, no sistema respiratório, cardiovascular. Então, ela realmente é uma síndrome gravíssima. E a síndrome de Patot é quando o indivíduo possui um trio de cromossomos no cromossomo 13. Também é uma síndrome que possui características aí bastante graves, porque essa criança também vai ter má formação congênita, atrofia do sistema nervoso, vai ter polidactilia, testa inclinada, retardo mental. E a gente tem ainda os casos de polissomia, que é quando a célula diploide, possui mais 2 cromossomos, 3 cromossomos a mais, 4 cromossomos a mais. E vamos então às estruturais. A gente vai falar um pouquinho de como que acontecem essas mutações por deleção, translocação, inversão e duplicação. Vamos lá! Então,
Então, galera, antes de falar um pouquinho sobre mutações estruturais, é válido lembrar que muitas mutações numéricas por aneuploidias, elas acontecem pela não disjunção de cromossomos no processo da meiose. A meiose é um tipo de divisão celular que uma célula diploide dá origem a 4 células haploide, ou seja, uma célula com a carga genética completa vai dar origem às células com metade do número de cromossomos. Que células são essas? São células que são destinadas à reprodução e elas têm a metade do número de cromossomos justamente porque ela vai se juntar com outra célula para formar uma célula completa. Então, o que acontece? No momento da meiose, acontece separação dos cromossomos. E quando essa separação não acontece, uma célula fica com mais cromossomos e outras ficam com menos cromossomo. Por exemplo, uma pessoa que possui síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos. Ela tem um cromossomo 21 a mais. O que isso significa? Que no processo de produção desse espermatozoide ou desse óvulo que veio com um defeito, porque veio com um cromossomo a mais, o cromossomo 21 veio a mais, ele não se separou no momento da meiose. Então, ele acabou sobrecarregando uma célula, deixando ela com 24 cromossomos, mas em compensação, com certeza, nesse mesmo processo, ela fez outra célula com 22 cromossomos, né? Então, é justamente dessa forma que acontecem os processos de aneuploidia, que são as mutações numéricas, né, que acarretam aí em um cromossomo a mais, em 2 cromossomos a mais ou em um cromossomo a menos, como a gente viu, né, anteriormente. Vamos falar um pouquinho de mutações estruturais. Mutações estruturais são aquelas que implicam diretamente na estrutura do cromossomo e elas podem ser de 4 tipos: deleção, translocação, inversão e duplicação. O que a gente vê aqui na deleção? A deleção é quando a gente tem uma perda de parte do cromossomo. Por exemplo, na espécie humana existe uma síndrome chamada de síndrome do cri do chá ou síndrome do choro do gato. Indivíduos que possuem essa síndrome possuem o braço curto do cromossomo 5 deletado. Ela vai ter um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Agora, o que seria uma translocação? A translocação é quando um pedaço de um cromossomo, né, um gene ou alguns genes, se rompem do seu cromossomo e se deslocam para um outro cromossomo que não é o seu homólogo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 2 pares de cromossomos. Esse é o homólogo desse, esse é o homólogo desse. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que esse aqui perdeu um pedaço e esse pedaço ele se deslocou para um outro cromossomo que não é o seu homólogo. Onde que a gente encontra casos de translocação? Muitos indivíduos que possuem síndrome de Down também têm translocação de genes, né, de um cromossomo para outro. Por isso que os indivíduos que possuem síndrome de Down, eles têm desenvolvimento diferente, eles têm características diferentes, porque além da síndrome de Down, eles ainda podem possuir mutações estruturais nos seus cromossomos. A gente vai ver aqui que tem a inversão. O que seria uma inversão? Seria uma troca de lugares dos genes. Eu coloquei aqui para vocês um parzinho de cromossomo homólogo. Mas para ele ser homólogo, ele tem que ser igual, ou seja, ele tem que ter os mesmos genes nos mesmos lugares. Eu tenho aqui o gene A, B e C. Eu tenho aqui um cromossomo que é homólogo a esse aqui, tem o mesmo tamanho, tem os mesmos genes, só que eles estão no mesmo lugar? B, C e A não estão. Eu tenho aqui um caso de inversão. Dependendo os genes que estão invertidos, dependendo do local onde eles estão, em que cromossomos eles estão, eles vão gerar anomalias diferentes. Então são muitas características diferentes que pode surgir aí do processo de inversão. E a duplicação? Na duplicação, eu tenho a duplicação de genes. Aqui eu tenho representado um parzinho de cromossomo homólogo, só que esse aqui possui um gene B a mais, ou seja, houve uma duplicação.
Nesses casos aqui, a gente também tem vários tipos de anomalia, né? Desde má formação da mão, né? A cabeça com formato diferenciado, retardo cognitivo. A gente tem uma série aí de disfunção, porque tudo depende de qual foi o gene que encontra-se ali duplicado. Então, assim, você pode ter uma visão geral do que são essas mutações. Então, mutação é qualquer alteração que acontece ou na estrutura ou no número de cromossomos que correspondem à carga genética daquele indivíduo. Por vezes, ela pode ser muito boa, porque ela pode permitir a melhor adaptação daquele indivíduo ao meio em que ele vive, favorecendo o processo evolutivo. Só que, no entanto, ela pode ser bem ruim, gerando síndromes, gerando anomalias, podendo inclusive levar indivíduos à morte. Então, assim, só pra gente dar uma relembrada em tudo isso, vamos ao nosso resumindo! E aí, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre mutações cromossômicas. Mutações são alterações que acontecem no número ou estrutura dos cromossomos. Podem ser benéficas quando permitem maior adaptação ao meio ou podem causar prejuízos. Quais são os tipos? Numéricas, euploidia e aneuploidia. As estruturais, por deleção, inversão, translocação ou duplicação. As euploidias são mutações que envolvem genomas inteiros, como é o caso da monoploidia, que se tem apenas um genoma, como é o caso da formação dos zangões, a triploidia, quando tem-se 3 genomas, a poliploidia, quando tem 4, 5 ou mais genomas, como é o caso de algumas variações de café e trigo. As aneuploidias envolvem parte do genoma, como é o caso da nulissomia, quando falta um par de cromossomo. Esse é um caso fatal nos seres humanos. A monossomia é quando falta um cromossomo, como é o caso da síndrome de Turner, que falta um cromossomo sexual. A trissomia é quando há um cromossomo a mais. Temos como exemplo a síndrome de Down, que tem o cromossomo 21 a mais, a síndrome de Patou, que tem o cromossomo 13 a mais, e a síndrome de Edwards, que tem o cromossomo 18 a mais. Temos ainda a síndrome de Klinefelter, que tem um cromossomo sexual a mais. O indivíduo apresenta XXY e tem como característica testículos pequenos, infantilizados, mamas desenvolvidas, estatura elevada e deficiência mental. A síndrome do triplo X e a síndrome do duplo Y. De onde surgem esses erros? Eles ocorrem na meiose por não disjunção cromossômica, ou seja, quando 2 cromossomos do mesmo par não se separam, indo ambos para o mesmo gameta. Temos ainda as mutações que são estruturais. As mutações estruturais por deleção é quando acontece a perda de um segmento do cromossomo. Já a translocação é quando a gente tem a transferência de um gene de um cromossomo para outro cromossomo que não é o seu homólogo. Na inversão, a gente tem fragmentos resultantes de 2 quebras que sofrem rotação, apresentando o gene na posição invertida. E a duplicação é quando eu tenho uma repetição de genes no mesmo cromossomo. E é isso, galera. Capricha aí no seu resumão, dando um print aí na tela. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham feito já o seu resumindo no caderno e que agora você vá correndo na descrição desse vídeo para testar os seus conhecimentos no formulário que tem lá te esperando. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula!